Olá, eu sou Joab Paiva e esse é o Diga aí, JP. Diga aí, JP, diga aí, JP, diga aí, JP. E hoje eu estou aqui com Kaique Brito, ele é geógrafo, pesquisador pela Unicamp, e nós vamos falar sobre a violência na cidade de Itabuna, né? Eu quero desde já agradecer aqui o Kaique pela participação no nosso Diga aí, JP, e quero começar perguntando, Kaique, o que tem causado tanta violência em nossa cidade? Bom, primeiramente um abraço para quem acompanha, o Diga aí, JP. E eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, de estar falando, com quem vai estar assistindo a gente, Agradecer ao Movimento Acadêmico Pirapiúna também pelo apoio, de sempre promover essas discussões sempre junto com você. Bons parceiros. Para a gente fazer uma análise do que é o crime de Itabuna hoje, a gente tem que trazer um contexto histórico no qual se formou a nossa cidade. Então, desde o êxodo rural, devido à quebra do cacau na década de 80 e 90, a gente tem um processo na cidade que a gente chama na geografia de inchaço urbano. O que significa? Significa que a periferia da cidade ela foi sendo construída de uma forma totalmente sem planejamento urbano e, em contrapartida disso, a gente também tem a ausência de políticas públicas do Estado. Então, automaticamente, a gente tem também a formação de zonas de vulnerabilidade na cidade. O que é que isso significa? Significa que quando o Estado ele não atua, a gente tem a criação de um poder paralelo. E esse poder paralelo é justamente o poder do crime, o poder das organizações criminosas que atuam na nossa região e, sobretudo, atuam na nossa cidade. Então, a partir de meados dos anos 2000, foi quando chegou o presídio aqui em nossa cidade, a gente tem uma polarização desse crime. O que é que significa? Que a forma de se construir esse presídio, ele foi extrapolado aos muros do presídio e chegou na nossa cidade, sobretudo nessas áreas de vulnerabilidade social, como um poder paralelo do Estado. Então, aquela figura do traficante, do subtraficante, que é justamente uma figura que empodera de uma forma negativa os nossos jovens e as pessoas que estão nessa vulnerabilidade, ela chega atuando e automaticamente a gente tem um aumento do crime, a gente tem um aumento de criminosos circulando na cidade, e aí todo esse contexto favoreceu com que a cidade sofra com essa guerra do tráfico, hoje que tem índices digamos, assustadores para uma cidade de Itabuna com um pouco mais de 200 mil habitantes. Ok, então nós podemos ver claramente que a ausência do Estado é que tem causado, realmente essa questão de tanta violência, dessa violência, de crimes violentos e letais em nossa cidade. E nós sabemos que você também foi um parceiro da construção de um mapa desses crimes violentos e letais na nossa cidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse mapa, como ele foi concebido, e explicasse para os nossos seguidores um pouco desse trabalho que foi realizado no ano de 2018. Temos dados correspondentes a 2018, que são os dados de crimes violentos e letais intencionais, que nada mais é do que homicídios. Sim. E a partir desses dados a gente gera uma mancha criminal. Okay. Se a gente for partir daquele mesmo contexto histórico que a gente estava tratando mais cedo, a gente vai perceber que as concentrações do crime na cidade, elas acontecem exatamente nessa zona de vulnerabilidade. São as periferias. Exatamente. Onde o Estado ele não atua, um poder paralelo atua. Então, se a gente não tem uma reorganização socioeducativa de empoderamento social, Sim. a gente vai ter uma inserção do crime justamente mais efetivo nessa faixa de 15 a 29 anos, que são os nossos jovens. Então, em parceria com a Polícia Civil de Itabuna, que foi a mentora desses dados, que deu os dados para alimentar, para a gente gerar essa representação espacial, a gente teve um panorama de como acontece o crime na cidade. De uma forma mais simples, de uma forma bem direta de explicar isso, é exatamente onde os conflitos acontecem que a gente tem uma concentração dos homicídios na cidade. Então, hoje nós temos o Raio A e o DMP, que são essas facções que são as mais atuantes na cidade, e justamente na zona de conflito, pela busca do território, pela organização e reorganização do tráfico, a gente tem justamente esses índices de crimes violentos e letais intencionais muito altos na cidade há praticamente 15 anos. Ok. Nós podemos observar aqui que a maior parte dos crimes letais, principalmente, elas estão ligadas ao disparo de arma de fogo. Isso tem a ver principalmente com a nossa questão geográfica. Hoje na cidade nós temos aqui uma BR cortando a cidade, Esse escoamento das armas de fogo. Contexto regional, essa logística regional é justamente o que alimenta e retroalimenta o nosso crime na cidade.
A gente sabe que essas facções, na verdade, elas reproduzem ou são derivadas de facções maiores que atuam em todo o território nacional, como o PCC, o Comando Vermelho, dentre outras que existem, né, que são invisíveis até algumas. Então, se a gente tem uma BR que perpassa o nosso município, a gente tem justamente uma porta de entrada para toda a infraestrutura do crime. A gente tem mais armas, a gente tem mais drogas, e a gente tem, na verdade, né, todo um aparato para essa criminologia sendo, digamos, colocada e alocada no município praticamente todos os dias. Então, se a gente junta todo esse cenário de vulnerabilidade histórica que a cidade já apresentava e junto com esse contexto geográfico regional e que favorece o deslocamento de criminosos, de armas, de drogas, a gente tem automaticamente uma cidade que tende a ser violenta, né, com o passar dos dias. Se a gente não tiver políticas públicas efetivas que atuem na segurança primária, né, que é justamente promover uma política pública para os jovens e automaticamente em médio e longo prazo a gente ter resultados positivos que diminuam esse tipo de fenômeno na cidade. Ok, eu queria que você ratificasse para a gente, você que já falou aqui, o que seria necessário fazer para que a gente começasse, pelo menos, a vencer essa questão da criminalidade, dos crimes letais na nossa cidade. A gente sabe que os dados já estão aqui, né? Pergunta interessante. Bem colocados. E você, como pesquisador, a gente vai aproveitar aqui para poder fazer essa pergunta. Qual seria o primeiro passo no seu pensamento? Na minha opinião, que é a opinião da ciência, que é a opinião da ciência geográfica também, de toda a criminologia de ambientes, a gente sabe que para você tratar crime numa cidade do contexto de Itabuna, você precisa de políticas de médio e longo prazo. Exato. O mais curioso é que Itabuna conseguiu dar um passo, mas esse passo foi interrompido. Há cerca de 6 anos atrás... Lamentável, né? Lamentável. Há cerca de 6 anos atrás a gente tinha projetos como Casa das Artes, como o Vivarte, que atuavam aqui na cidade e que chegaram a recrutar 7 mil jovens. Então eram 7 mil jovens assistidos com políticas públicas. Tinham aula de teatro, tinham aula de balé, enfim, todo o entretenimento possível. Então quando você tira isso, né, há 6 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, na verdade, você interrompe todo um processo que teria um resultado positivo no agora. De repente, se a gente tivesse a continuidade dessas ações, desses programas, a gente teria uma redução muito acentuada desse tipo de comportamento, desse tipo de crime, né, desses homicídios. Com certeza, desses 129 registros de homicídios no ano passado, a gente teria uma redução em, com certeza, aí 30% desses jovens que eram assistidos por programas de políticas públicas como eram esses que existiam na cidade. Então, se você quer reorganizar a cidade para promover uma qualidade socioambiental e justamente combater a criminologia, você precisa de um Estado que realmente atue nessas zonas de vulnerabilidade. Ok. Então, fica muito clara a importância no momento do voto, no momento da escolha dos seus representantes, tanto para o executivo, que é o caso do prefeito municipal, tanto para o legislativo, que são os vereadores, de que a gente escolha de forma consciente, né? Eu acredito que não dá mais tempo de a gente começar a escolher esses representantes porque é uma pessoa que distribui uma cesta básica, uma pessoa muito popular no meu bairro e eu vou votar nele. Mas é necessário avaliar o que esse candidato realmente vem trazendo de propostas e também a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de poder servir a comunidade, de trazer alguma coisa, vamos dizer assim, de concreto, né? Que nesse caso seriam as políticas públicas para a nossa cidade, em especial para a juventude. 2020 está chegando aí, acho que é um momento da gente poder colocar a mão na cabeça, a mão na consciência, né? E fomentar esse tipo de pensamento quadro também, porque se a gente tivesse pessoas com essas habilidades, essas percepções, tomando decisões hoje no município, a gente com certeza já teria dado um passo à frente, né, nesse cenário de crime na cidade. Não só do crime, mas em outros vários aspectos que, se a gente for falar aqui, são muitos, né, que vai desde o crime até o crime ambiental. Claro, e nós temos aqui algumas coisas que ajudam, inclusive, a prática desses crimes, né? Hoje Itabuna é uma cidade mal iluminada, né? Isso tudo passa pela questão de um bom planejamento da cidade, né? Nós temos o plano de mobilidade urbana hoje na cidade que ainda não foi aprovado, né? Então, são temas que, infelizmente, né, eu falo aqui com muita tristeza, mas são temas que a gente tem que, muitas vezes, expor para a população e pedir, né, essa consciência no momento do voto. Esse cuidado. Né? Esse cuidado, exatamente, no momento do voto. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a sua participação. Quero muito contar sempre com a sua participação, que é
sempre muito construtiva aqui para o nosso quadro, né? E também agradecer a você por estar nos assistindo até agora. Vamos juntos fazer a diferença que tanto queremos.